Vamos olhar para a palavra do nosso Deus. Convido a cada um de vocês a pegar as suas Bíblias e olhar para o texto de Apocalipse, capítulo 6, 7 e o início do capítulo 8, e refletir sobre essa primeira cena que é descrita por João, a cena do fim dos tempos, através da abertura dos 7 selos que nos são colocadas também neste texto. Antes de pegarmos a Bíblia em si, convido a cada um de vocês a também nos colocarmos diante de Deus em oração. Baixe a sua cabeça e fale com Deus. Amado Pai Celestial, graças e louvor nós te rendemos pela oportunidade que tu nos dás de mais uma vez olharmos para a tua santa palavra. Queremos de uma forma toda especial neste momento pedir para que o teu Santo Espírito nos assista neste momento de estudo, abra o nosso coração e a nossa mente para que possamos compreender a tua santa palavra. E quando não a compreendemos, que ele possa aumentar a nossa fé para crer em ti como nosso Senhor e Salvador, aquele que está sempre ao nosso lado. Em nome de Jesus, amém. Esse é o 6º momento, então, de estudo dessa série do livro de Apocalipse, esse livro tão especial, tão surpreendente e também tão importante, que nos revela tanta coisa que transforma a nossa vida. E os estudos anteriores, bem como os próximos estudos, eles também serão transmitidos e estão aqui nessa página do Facebook e também no nosso canal, o canal da comunidade no YouTube, numa playlist especial colocada ali. No estudo anterior, nós olhamos para o capítulo 4 e 5, onde nos fala da visão do trono de Deus e também da visão do Cordeiro, que toma em suas mãos o livro da vida, o livro que tem o destino da humanidade, ou aquilo que acontecerá com o ser humano, com o povo de Deus até o fim dos tempos. E isso precisa agora ser revelado, diz Jesus, através do livro de Apocalipse para o seu povo. E, portanto, o Cordeiro de Deus, o único que era digno de tomar este livro nas mãos, começa a abrir os 7 selos que selavam este livro. E sobre isso nós queremos estudar um pouquinho, queremos olhar para essa importante cena descrita por João do fim dos tempos, da abertura dos 7 selos. E, na verdade, são 6 cenas descrevendo a mesma história no livro de Apocalipse, ou os tempos do fim, e essa, então, é a primeira cena da abertura dos selos. E à medida que Cristo, ou que o Cordeiro vai abrindo os selos, nos é revelado que por causa do pecado humano, a tirania, a fome, a guerra, enfim, a morte, ela passaria a estar presente entre nós, entre os cristãos ainda, aconteceria uma grande perseguição por causa da sua fé, mas também nos revela que no final das contas o Cordeiro irá cuidar ou irá apacentar o seu povo, a sua igreja. Antes de começar a olhar para o texto, é bem importante que se diga que não podemos localizar nenhum dos fatos aqui descritos cronologicamente, ou dizer, olha, isso acontece aqui ou ali na história. Por exemplo, o cavalo vermelho, que logo mais iremos ver, simboliza a guerra. Ele não está falando de uma guerra específica, mas sim de todas as guerras que afrontam a humanidade, que causam a morte, causam a dor. Portanto, os relatos aqui colocados, eles aparecem em toda a história da humanidade, pois a história da humanidade é feita de ciclos onde as coisas se repetem. Olhando, portanto, agora um pouquinho para o texto bíblico, e hoje iremos passar de uma forma mais rápida esse texto, porque é um texto mais longo, não irei ler todo esse texto, e os primeiros 4 selos são abertos numa sequência muito semelhante. Eu leio o versículo 1 e 2, onde nos é dito assim: Então eu vi o Cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo com voz forte, com barulho de trovão: Venha! Olhei e vi um cavalo branco, e seu cavaleiro tinha um arco,
e lhe deram uma coroa de rei, e ele saiu vencendo e conquistando. O primeiro cavaleiro, portanto, no cavalo branco, cavalo sempre representa força, a imposição da força, branco é a paz, tendo nas mãos um arco, que é uma arma de frente de batalha, que lança suas flechas, nos lembra o Evangelho de Cristo, ou a paz de Cristo, que veio ao ser humano e que continua vindo ao ser humano, que continua vencendo e continua progredindo. E no final recebe então a coroa de rei, ou seja, é a palavra de Deus que está sendo pregada. Isso quer dizer que durante toda a história da humanidade a palavra de Deus seria pregada. Versículo 13 e versículo 4 fala de um outro cavalo, um cavalo vermelho. A cor vermelha representa, portanto, o sangue, as guerras, como eu já disse antes, que tiram a paz do ser humano. Isso aconteceria durante toda a história. Cavalo preto, versículos 5 e 6, com uma balança na mão e cobrando algo exagerado pelo alimento, traz para nós a ideia de que o mundo passaria por grandes momentos de fome, fome causada pela injustiça, causada pela ganância do ser humano que teima em destruir o seu irmão, teima em destruir o seu próximo. E o último cavaleiro desses primeiros 4 selos, então, da abertura aos 4 selos, versículos 7 e 8, é o cavalo amarelo ou da cor pálida, que nos lembra a morte, e não qualquer morte, mas sim a morte causada por catástrofes, por calamidades. E diz o versículo 8 que Deus então permite que 1/4 da terra, 1/4 dos habitantes da terra sejam mortos desta forma. Claro que não é algo literal, como nós já vimos em outros momentos, mas sim uma quantidade significativa de pessoas sofreriam então com estas calamidades e com a morte. Assim, de uma forma bem rápida, os 4 primeiros selos. O 5º selo eu quero dedicar um pouquinho mais de tempo, lendo o versículo 9. E quem tem a sua Bíblia na mão, me acompanhe. O versículo 9 diz assim: Então o cordeiro quebrou o 5º selo e viu debaixo do altar as almas que tinham sido mortas porque haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis no seu testemunho. Diante do altar ou na presença de Deus estavam as almas, ou seja, daqueles que já haviam sido mortos. Isso é muito confortador para a igreja da época de João, porque muitos dos seus líderes haviam sido mortos por anunciar a mensagem de Deus. E eles agora estavam lá nos céus. E diz o versículo 10 que lá nos céus eles diziam: ó poderoso Deus, santo e verdadeiro, quando julgarás e condenarás a terra, condenarás os que na terra nos mataram? Eles clamam por justiça, clamam pelo julgamento final. E tiramos a conclusão, sim, de que eles viam o que se passava na terra, viam os grandes problemas que as perseguições vinham causando ao povo de Deus e clamam a Deus por justiça. E a resposta de Deus vem no versículo 11, quando Deus então lhes dá uma roupa branca e diz: e foi dito a eles que descansem mais um pouco, até se completar o número daqueles que seriam salvos. Descansar mais um pouco, esperar o tempo de Deus, esperar a misericórdia de Deus. Desde que João escreve esse livro, ouviu essas coisas, já se passaram quase 2000 anos. Quase 2000 anos de misericórdia, de tempo de Deus que nos é dado para o nosso arrependimento, para que nós preguemos o Evangelho, para que também anunciemos a sua mensagem. E aqui vem o segundo grande ensinamento deste 5º selo, que tudo está nas mãos de Deus. Tudo acontece ao tempo de Deus, como o próprio Jesus diz em outro momento a respeito daquele dia ou época do fim dos tempos que irá falar na sequência, apenas o nosso Deus e Pai o sabe. Portanto, tudo está nas mãos de Deus. A partir do versículo 12, fala do 6º selo, que este sim então fala
das coisas que aconteceriam pouco antes do fim, ou as coisas que, como são descritas lá em Mateus 24, que aconteceriam antes realmente da destruição deste planeta. E aí fala sobre a destruição da criação de Deus, versículo 12 até o versículo 14. E eu não vou ler esse texto aqui com vocês, mas incentivo a cada um a darem uma olhada nesse texto e não entendam-o de uma forma totalmente literal, pois diz ali no versículo 13 que as estrelas vão cair como figos sacudidos de uma árvore, enfim. O texto sempre usa uma figura, uma linguagem simbólica, mas sim que nos traz também um relato, então, do fim dos tempos. E do versículo 15 até o versículo 17 fala sobre, então, o julgamento dos ímpios, daqueles que se opuseram ao trabalho do reino de Deus. E assim precisamos entender este texto e a abertura dos 6 selos, ou seja, durante toda a história da humanidade, o evangelho seria pregado, mas também existiriam guerras que tirariam a paz do ser humano. Existiria a fome, existiria as mortes, enfim, por calamidades ou os desastres. Existiria também a graça de Deus, a misericórdia de Deus através do 5º selo, que continuaria dando tempo aos seres humanos. Mas chegaria o momento, como diz o 6º selo, onde então seria destruída toda a criação de Deus. João está olhando para a abertura destes selos quando, de repente, no capítulo 7, algo lhe chama a atenção e ele passa a olhar para uma outra cena, como se algo totalmente diferente agora estaria acontecendo diante dos seus olhos, como se fosse um interlúdio ou algo que estava acontecendo nos céus. E por isso o capítulo 7 é tão estranho, colocado aqui entre a abertura do 6º e do 7º selo. Nós precisamos entender assim, como se João agora estivesse olhando para outra cena. E ali ele vê 4 anjos nos 4 cantos da terra, o que simboliza todo o domínio de Deus sobre a sua criação. E um desses, ou um outro anjo, então viria à terra para selar o povo de Deus. E aí, diz no versículo 3, fala de um sinete ou de um selo que seria colocado. Logicamente não está falando de algo literal, logicamente não está falando de algo ou uma marca visível aos nossos olhos, mas sim uma marca visível aos olhos de Deus, que seria colocado no povo de Deus. E aí precisamos lembrar de outros textos que nos falam de um povo selado, de um povo marcado, de um povo separado por Deus. Como, por exemplo, o texto em que Pedro diz assim que nós somos propriedade exclusiva de Deus, um povo escolhido, um povo separado para servir a Deus. E sempre quando fala em propriedade, em sermos donos de alguma coisa, existem os carimbos, os selos que nos dão essa certeza de posse. Assim também João descreve que o anjo iria vir e iria marcar o seu povo, o povo de Deus. E como disse, não de uma forma literal, mas aqui nós lembramos que todos nós somos marcados por Deus em algum momento da nossa vida. Eu fui marcado por Deus e provavelmente você em sua vida já teve também esta marca de fazer parte do povo de Deus. Algum dia, provavelmente, alguém fez um sinal da cruz, tanto na sua fronte, como no seu peito, em sinal do Cristo crucificado. Lembra quando alguém diz essas palavras? É no momento do batismo. Aqui João está falando ou está dizendo que os anjos de Deus, eles marcam o seu povo através do santo batismo e selam assim este povo como sendo uma propriedade exclusiva de Deus. João está olhando para esta cena quando de repente vira os seus olhos e vê este povo aqui relatado pelo número 144.000, que nós já explicamos em outro momento, que é todo o povo de Deus,
ainda militando aqui na terra, ainda tentando vencer a tribulação aqui da terra, quando de repente no versículo 9 e 10 em diante ele passa a olhar para outra cena e vê agora o povo que já venceu a tribulação lá nos céus, reunido diante do altar de Deus, e ele descreve assim o versículo 9 e o versículo 10, dizendo: depois disso, olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar, eram de todas as nações, raças, tribos e línguas, estavam de pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de roupas brancas e tinham folhas de palmeira nas mãos, e gritavam bem alto: do nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro vem a salvação. Assim, João passa a descrever o louvor dos céus, e este louvor dos céus ele se torna completo com os anjos, com os líderes, com os 4 seres viventes, enfim, com todos aqueles que habitam os céus, louvando a Deus. E este louvor se dá por quê? Diz o versículo 14 em diante. E aí é bem interessante que a gente reflita um pouquinho sobre eles e leia esse texto e faça questão de ler esse texto. Versículo 14 diz assim: esses são os que passaram ou atravessaram sãos e salvos a grande perseguição, ou seja, a tribulação deste mundo, as perseguições deste mundo. São as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro, ou seja, o sangue de Cristo derramado na cruz é a única forma de nos lavar, de nos purificar e de nos dar a esperança de estarmos diante de Deus nos céus. Olha que palavra especial e magnífica, que promessa, quando nós lavamos a nossa vida através do santo batismo e quando nós renovamos a nossa vida através do perdão vindo do próprio corpo e sangue de Cristo na Santa Ceia, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro e temos a possibilidade de permanecer ou ter a certeza de estarmos diante do nosso Deus nos céus. E aí o versículo 15 em diante diz assim: é por isso que as pessoas estão de pé diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono as protegerá com a sua presença, ou seja, Deus estará junto do seu povo lá nos céus. Elas nunca mais terão fome, nem sede, diz João, nem o sol, nem qualquer outro calor forte as castigará. E olha o versículo 17, que especial: pois o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas pessoas e as guiará para fontes de água da vida. Lembraram de outros textos? O bom pastor Jesus está a nos guiar. Lá o Salmo 23, que fala que o bom pastor nos conduz a pastos verdejantes e a águas tranquilas. E aí termina dizendo João, tentando descrever aquilo que é indescritível, é imaginável à nossa razão, dizendo assim: e Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Que texto maravilhoso! Que imagem especial que João tem do reino dos céus. Que promessa maravilhosa para mim e para cada um de vocês. Portanto, lavem a sua vida com o sangue do Cordeiro. Busquem a Deus enquanto ainda está no tempo da graça, como diz o texto que nós acabamos de ler, ou nos textos que nós estamos lendo. A partir de agora, João estava olhando para os céus, ele volta de novo a olhar para a visão dos selos. Havia parado no 6º selo, com o caos instaurado, com as coisas que estavam para acontecer com a destruição deste mundo, e de repente ele olha para o 7º selo e vê que existe um grande silêncio nos céus. Quase uma meia hora de silêncio, claro que não de uma forma literal, mas mostra que antes do julgamento final haverá a contemplação do poder de Deus. E aí João fala de 7 anjos que receberam 7 trombetas, que nós iremos falar no estudo seguinte, ou no próximo estudo. Fala de um anjo
ainda que traz as orações do povo de Deus diante de Deus, e quando Deus então as ouve, este anjo pega e enche uma taça com fogo do altar e joga este fogo sobre a terra, diz o versículo 5, e então houve trovões, estrondos, relâmpagos sobre a terra, o que de uma forma simbólica quer dizer para cada um de nós que virá um momento, sim, em que a ira de Deus se voltará contra aqueles que fizeram o seu povo sofrer, que fizeram com que o seu povo fosse martirizado. Chegará sim a hora em que trovões, relâmpagos mostrarão o poder e a força de Deus, pois a última palavra é a palavra do nosso Deus. Queira o ser humano ouvir ou não, todos passarão por este momento de julgamento. E neste momento de julgamento, nós vamos ver que tudo está nas mãos do nosso Deus. Tudo está nas mãos do nosso Deus. Que promessa espetacular que nos traz essa revelação da abertura dos 7 selos. Tudo está nas mãos de Deus. Por isso, para nos encaminhar assim ao final deste momento de estudo, eu quero dizer a cada um de vocês, se você passa por dificuldades, por sofrimentos em sua vida aqui, não se preocupe. O texto de Apocalipse justamente nos lembra que se você faz parte do povo de Deus, este sofrimento viria sim sobre nós, a grande tribulação faria parte da nossa vida. Aliás, toda a palavra de Deus nos fala sobre momentos de dificuldade que nós teríamos por servir ao nosso Deus. Embora hoje muitos falsos mestres tentem confundir as pessoas com ensinamentos de que o cristão não sofre, de que o cristão não tem dificuldade, não chora, não tem lágrimas, enfim, continue crendo nas promessas de Deus. Muitas pessoas estão sendo enganadas e abraçam facilmente essa ideia de um cristianismo sem dificuldades. Mas quando surge um momento de dificuldade e as coisas não melhoram, ou essas pessoas abandonam a Deus, ou elas se punem e se julgam a si mesmas por não terem fé o bastante para Deus atender às suas orações. Não dê ouvidos a falsos mestres, dê ouvidos sim ao nosso Senhor e Salvador Jesus, que antes de ir para a cruz, por exemplo, nos diz em João capítulo 16, versículo 33, texto tão conhecido: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, diz Jesus. Eu venci o mundo. Não deixe se iludir por falsas palavras enfim, que lhe encorajam ou que lhe tragam uma falsa esperança. Busque sim na palavra de Cristo encorajamento para, em meio à dificuldade, ter a esperança de que o Cordeiro está cuidando de cada um de nós. Em meio a toda dificuldade, não deixe de crer que o Cordeiro está do teu lado. Ele jamais nos abandona. Reúna também os seus irmãos na fé. Fortaleçam-se uns aos outros com essa esperança. Precisamos sempre ser lembrados de que este Cordeiro de Deus agora também nos guiará em meio a essa tribulação para a vida eterna. E para nos guiar em meio a essa tribulação, ele nos dá o batismo, que é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que nos dá a certeza de sermos povo de Deus, de sermos uma propriedade exclusiva de Deus, selados, comprados pelo sangue do Cordeiro. Também nos dá a Santa Ceia, que é o próprio sangue, corpo e sangue de Jesus Cristo, e que ali nos mostra que com a sua ressurreição, ele também conquistou para nós a certeza da nossa ressurreição. Continue crendo que no final de tudo continuará sendo e estando nas mãos do nosso Deus. E continue crendo que lá no final, como diz o versículo 17, o Cordeiro que está no meio do trono será pastor de cada um de nós. Ele já nos guia a essas fontes de água tranquila. E lá nos céus ele novamente estará presente
em nosso viver. E continue crendo que lá, no reino celestial, Deus enxugará todas as nossas lágrimas dos nossos olhos. Pensem nisso. Que Deus nos acompanhe. Que Deus nos abençoe. Amém.